Cara, você tem uma referência de quem se apresentou à leitura, de quem, tipo, você, tipo, fala assim, pô, essa pessoa lê. E não é, e, né? Ela não lê gibi, ela não lê só história em quadrinho, ela lê livro. E nem tem figura. Eu não lembro da minha primeira leitura. Eu lembro que eu gostava muito de ler na escola, mas um livro que é muito emblemático para mim, do tipo, cara, por que eu tenho que ler isso, né? Um livro de escola foi o Meu Pé de Laranja Lima. Se importa em ouvir a verdade? Puta que pariu, mano. Eu ficava olhando para aquilo e falava, por que eu tenho que ler essa merda? Não é merda, talvez, mas nunca li. Não, eu acho que eu li na época. Puta, velho. Eu devo ter lido, mas eu não li na escola. Cara, a minha escola era bem ruinzona nesse sentido, assim. Eu até tinha inveja da galera que fala assim, não, na escola você tem que ler tal livro, assim. Eu falei, pô, mano, na minha escola, a professora só ficava enchendo o saco por causa do caderno de caligrafia, tá ligado? Do certinho, né? Na época que você tinha caderno de caligrafia, e aí eu comecei, inclusive, a escrever, eu misturava... Eu acho que hoje é muito mais letra de forma, mas tem uma época que eu ainda estava achando a minha escrita, a minha letra, e eu misturava a letra de mão com de forma, sabe? Se alguém pega problema do bagulho, eu mesmo às vezes pego assim, eu não consigo ver. Eu já tentei ver suas anotações nas fichas de Cthulhu e realmente a sua e do Gabriel parece... Não. O jogador já não passou uma terceira idade, já tá escrevendo símbolos já. Eu fiz o teste de cultura ali e falei. Não. E antes que eu seja cancelado, Meu Pé de Laranja Lima talvez seja bom, não sei. Eu só não lembro. Deve ser. E só achei uma aberta porque eu não queria ler aquilo. É o seguinte, já encheu o saco! Eu acho que o grande problema e é uma discussão que existe muito forte aí, né, na galera que realmente entende das coisas, sim, né? Clóvis de Barros, Leandro Carnal, Felipe Pondé, Cortella, Lucas, né? Tá bom. Então, é muito quanto você às vezes é forçado a uma coisa e de forma que, tipo assim, aquilo é maravilhoso, mas a forma como é te empurrado garganta abaixo, muita gente acaba tendo um ranço com a literatura justamente por isso, né? E é interessante porque a relação amorosa com os livros, com a literatura, com a leitura, ela vai se construindo no tempo. E uma das coisas que a leitura mais me ofereceu na vida foi o contato com as diferenças. Eu lembro que eu tive isso daí, mas depois eu acho que foi na própria biblioteca da escola, era o Mário Rangel, saudoso Mário Rangel, lá no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. A bibliotecária falou, se você não gostou disso, tenta ler isso daqui. Aí ela apresentou aqueles clássicos lá, sabe, de investigação, qual que é o nome? Sim, do Besouro lá? Isso, como é que é? Pô, esqueci agora. Mas tipo assim, porra, aí eu comecei Caravelho do Diabo. Caravelho do Diabo, e tem vários, assim, são uns 10, 12 livros ali. E, cara, aí eu falei, nossa, realmente é legal ler, né? É legal ler. Só. E aí, depois, eu comecei a ler bastante. E aí, o meu maior avanço foi na época do Senhor dos Anéis, que saiu o filme. Eu falei, nossa, que da hora, pá. E eu falaram pra mim, tem um livro. Como assim, Pisano? Pode isso? E aí já era. Aí eu peguei, só que, né? Aí veio os tempos modernos e agora eu não consigo parar um livro pra ler. Cara, é muito mais difícil. Então a bibliotecária que foi que meio que tipo falou assim, não, peraí. Lá do Mário Rangel. Ela foi a gatekeeper, que abriu os portões da literatura e tal. Ela falou pra mim, esse daqui não tá dando certo, tenta esse daqui, talvez você vai gostar. E aí conversa muito mais. O livro... Você não tá tentando ser sério, você não tá falando do sertão, você não tá... Tá ali
indo com a criança. Assim, Sim. Cara, eu lia bastante quando criança, mas eu lia bastante história em quadrinhos, gibi, que a gente falava mesmo. Aham. E a galera que vinha encher o saco e falar que gibi não se fala, vai ver o vídeo do Link lá, que ele estuda sobre isso e que não tem nada a ver sobre essa parada. E o caso do gibi é isso, né? Assim, tipo, até hoje se fala gibi, tem gente que fala assim, isso é coisa de velho que fala. Sei lá, não sei se tem uma questão etária aí, mas eu faço questão ainda de falar gibi, gibizinho, até pra desmerecer essa coisa mega burguesinha do graphic novel. Mas enfim. Comic books. Agora virou comic books. Mais uma vez a gente assassinando o português. Vai te tomar no cu. E aí, cara, eu lia muito A Espada Selvagem de Conan. Um quadrinho que não era de forma alguma pra minha idade, Imagino que não. saca? Era, cara, grandão, assim, parecia um jornalzão, preto e branco, saca? Mas com artes maravilhosas, cara. Tipo, se eu não me engano, era a editoração do Roy Thomas na época. Conan, o Bárbaro, foi criado por Robert Howard, e aí depois a Marvel comprou e tal, e aí lançava esse quadrinho. E, cara, pra mim era sensacional. Ali, pra mim, abriu um horizonte, muita coisa eu não entendia, só achava muito foda. E eram contos, Aham. saca? Não era uma revista que, tipo assim, começava a história e aí ela ia, tipo, que nem DC, Marvel, essas coisas assim. Tipo, você tinha que acompanhar ali Certinho. edições e tal. Não, eram sempre várias histórias dentro de uma revista. Então, às vezes, o Conan tava como rei, em alguns momentos ele era um ladrão, outros ele era pirata. E li bastante Espada Selvagem de Conan e Batman. Quem é você? Eu sou Batman. Eu lia bastante Batman. Mas livro de literatura foi novamente, será citado aqui, o Boris. Teu pesadelo mal começou, Rodrigo. Boris. É. Do episódio passado. Outra vez? Exatamente, que Boris. Apoia nós. apoia nós. Que me apresentou através dele, eu conheci RPG, Star Wars e literatura, né? Não que o Boris fosse um grande leitor, mas eu lembro que ele estava lendo um livro em inglês. Aham. E eu falei, caralho, mano, Dá pra ler inglês, saca? E aí, através do RPG, eu comecei a tentar ler livros em inglês, comecei a ler livros. A partir daí, eu comecei a ter mais contato com a literatura fora desse mundo. Mas onde eu comecei a ler literatura fora aí desse nicho de fantasia, vamos dizer assim, foi quando eu trabalhei na finada Livraria Cultura, aqui em São Paulo, né? Eu trabalhei com uma equipe, cara, fantástica de vendedores que foram me apresentando tantas coisas. Mas a Livraria Cultura tá meio zumbi, não tá? Não tá falando agora? Ela fechou, né? Mas voltou a abrir, não. Porque eu vi um post delas aberto num lugar meio diferenciado, uma casa diferenciada. Será que não é tipo aquele A Saraiva voltou, que eu e a Morena a gente caiu num golpe? E aí, a Saraiva voltou e ela está te dando Não, mas daí é na internet. só paga o frete, não sei o quê. Não. Eu não sei, eles já fecharam e voltaram faz tempo, né? Entendi. O Sérgio Reis, até o Rogeriza por esse nome. O Pedro Reis, que foi o fundador aí da Livraria Cultura, junto com a mãe dele, a Eva Reis, faleceu, se não me engano, faleceu ano passado, e logo após a morte dele, eles tinham colocado que encerraram, né? Aham. Mas enfim, aí é papo pra outra coisa. Mas da Livraria Cultura, o que eu trago muito pra vida foi amigos e amigas que eu fiz lá, inclusive Ivan Cavalheiro, que ele tem até um projeto bem bacana de RPG, e também de contação de história. Foi um amigo ali que eu fiz na Livraria Cultura, quem me apresentou a Morena, inclusive. Então, muito obrigado, Ivan. Né? Tem que agradecer mesmo. Né? Exato, não, pô. E aí, além de outros amigos e amigas que tenho contato até hoje, e essa galera foi me apresentando a Dostoiévski, a Albert Camus, saca? A outras paradas assim que eu falei, uau, Entendi. foda demais.
Mas, enfim. Mas agora que vai começar o episódio, cara. Fala, bebê, né? Saudações, boas-vindas. É isso, chegamos. Changeman! A gente precisa Esquadrão fazer... especial. Changeman! Esquadrão Relâmpago! A galera nova nem vai saber. Se é que tem uma galera nova que nos acompanha. A gente teve essa pré-introdução aí. Aham. Você falou dos quadrinhos, né? Dos gibis. É. Que você não conseguir. O Conan ainda tinha as historinhas ali certinhas, né? Fechadas. Só que quando você ia pra Marvel, alguma coisa assim, era uma bosta. Porque você tinha que pegar esse, pegar no mês que vem, pegar do outro mês, pegar no mês passado. Sim. Quando eu lia o Batman era muito isso. Ele falava alguma coisa e aí tinha um asterisco aí embaixo. Ver Batman tal, edição tá. Ver Superman 38. Aí você fala, Superman? Caraca, mano. Tal. E aí, putz, eu tinha muita raiva disso, cara. Eu queria ler quadrinhos, só que isso me deram um impeditivo muito grande. Porque a gente era pobre, e tinha que comprar vários quadrinhos e não era possível. E aí eu queria ler o Batman, eu queria ler o Batman do Superman, eu queria ler o Batman. Sim. Dito isso, agora não, mas por um bom tempo a gente tem essas coletâneas, né? Aquela coletânea, a saga da Fênix Negra. As ônibus, né? A Panini, que tá lançando bastante, outras editoras também, né? Que aí tem edição encadernada, de luxo. Mas é só aquela história. Exato. Então, tipo assim, eu tenho um que eu gosto muito, que é uma história que eu acompanhei na época, que é Guerra Civil da Marvel, que é bem diferente do filme, né? Sim. Mas, pô, quando lançou o encadernado dele, fiquei doido pra ter, porque é uma história fenomenal, tá ligado? E, pô, tá tudo ali condensado no bagulho em um só, tá ligado? Foda. De saga, assim, que eu lembro que eu acompanhei a época do lançamento, edição a edição, foi A Morte e o Retorno do Superman. Nossa, a morte eu lembro. Que foi um evento. Foi um evento. Cara, saiu na Globo o bagulho, Foi sabe? um Eu evento. lembro. Então, eu acompanhei ali a morte do Superman, aí você tem o funeral, tem toda uma saga ali, uma minissérie de funeral, e aí você tem o retorno do Superman. Não, e a morte do Superman é emblemática, a capa, né? É uma capa que é o símbolo do Superman ali, o S, e um fundo preto e a morte do Superman. Sim. Só. Cara, Só, tá você ligado? fala assim, como assim, velho? Cara, é foda. É foda. Sim. Eu lembro que eu li esse daí no meu primo tinha esse daí. Eu peguei pra ler ali, eu não sabia nada, porque eu nem sabia que tinha ligação, que podia ter outros bagulhos. Tinha... Como assim o Batman tá aqui, né? Uma lanterna verde tá no patente do Superman, né? Sim. Exato. E você vê aquele bicho. Que na época era Super-Homem ainda, né? Tem até a inglesização, né? Super-Homem. É isso aí, dá uma saudadezinha dessa época de que, pô, tinha Guerra nas Estrelas, tinha Super-Homem, tinha Homem-Aranha. Eu lembro que eu li quadrinho do Guerra nas Estrelas do Luke, que ele tá meio pendendo pro lado sombrio da força e ele depois vai se casar. E ficou, se eu não me engano, canônico essa parada aí. Com a Marajade? Exato. Cara, muito foda. Lembro dessa época, assim. Mas já em Star Wars eu pegava, às vezes, uma edição ou outra, já não lia. Porque era assim, você tinha a pessoa que tá te cuidando ali, né? Pai, mãe, ou a pessoa que tá cuidadora ali, te dava, pelo menos pra quem cresceu pobre e continua, né? Era tipo assim, tem isso aqui. Você vai querer o sorvete ou a revista? E aí, acho que minha mãe me achava muito estranho. Ela falou assim, a revista. Nada de sorvete. Aí, tipo, tá bom. Não esqueça pro pessoal amargo. Exato. Né? Inclusive, beijo, abraço pra dona Márcia aí, que me patrocinou aí nesse começo de leitura. Ela se arrepende até hoje, porque ela é evangélica, né? Então, ela não entendia muito bem o que eu tava lendo. Com certeza ela chora no banho. Mas vamos lá. Vamos lá. Top 10 dos livros que amamos, Kinder.
Top 10 dividido em top 2. Vamos lá. 5 meu, 5 seu. 5 meu, 5 seu. Gosto disso. É muito adulto. Pegou mal. Que é isso daí? Eu quero fazer um adendo antes da gente começar nosso top 5 assim. Para 2 livros que eu não vou citar eles. Não vou citar eles no top 5, porque eles são livros de aprender, vamos dizer assim. Cartilha, assim? Tem os livros de ler, tem os livros de estudar. Pá. Tipo um livro didático, meio cartilha? Seria o Vampiro à Máscara, 3ª edição. Ok. Foi um bagulho que quando eu li a primeira vez, eu já falei aqui antes, você abre todo um leque, né? Nossa, é possível realmente existir vampiros, tá ligado? E tem todo detalhadinho ali, tem a era das bruxas ali, da Inquisição, como é que foi a Segunda Guerra, assim. Mano, é um livro de ficção fudido, assim, mas é só... só um livro de RPG, mas registros históricos. E o outro, que não era baseado no mundo real, mas é baseado no mundo real, foi o Lenda dos Cinco Anéis, também a 3ª edição. Olha aí. Por incrível que pareça, os dois são a 3ª edição. Que também abriu outro leque de, porra, como é que existe um mundo assim, tal, com os clãs, e ainda na época não existia o Game of Thrones, né? Não existia o Game of Thrones na cultura pop, né? Então, tipo, foi um bagulho, tipo, nossa, política, tem uma muralha gigantesca, tem terror, né, da Shadowlands ali, zumbis pro outro lado e não sei o quê. Foi realmente um bagulho que abriu minha... Tá aí. Então eu vou fazer 2 adendos aqui, realmente, pra tirar do nosso caminho. O que eu tive com... Entrevista da Playboy não vai. Não. Mas, cara, tinha umas boas lá e eu lia. Pior que era. Eram muito boas mesmo. Eu lembro que tinha uma revista, eu não lembro de qual mulher e tal, mas que tava uma entrevista com o Quentin Tarantino, né? E aí, como é que você explica que você quer ler a entrevista do Quentin Tarantino? Não, mas eram muito boas mesmo. Cara, o que você teve com isso foi o que eu tive quando eu peguei. Eu lembro até hoje, eu comprei numa livraria Saraiva, no Shopping Eldorado, Vampiro, a Idade das Trevas. Foi publicado pela Devir. E caralho, quando eu peguei aquilo ali, eu falei, encontrei o meu jogo. Porque eu ouvia muito mais falar de Vampiro à Máscara. Eu comecei como uma grande maioria das pessoas jogando RPG com Dungeons & Dragons. Já contei essa história aqui, mas foi quando eu achei que eu comprei Vampiro Idade das Trevas. Eu não lembro agora se a Devir trouxe, se foi a 1ª ou a 2ª edição, tá? Acho que foi a 1ª edição mesmo, né? Preto e branco, cara, as artes preto e branco, até meio datadas, se você for olhar hoje algumas. Tinham artes muito fodas, mas tinham umas artes eram meio uns rabiscos assim, mas... Cara, que livro que, tipo, eu falei, mano, é isso. É este jogo medieval que eu quero jogar. Joga o dado, vai. Dano crítico! Cagada! Foi o que eu tive com Vampiro Idade das Trevas. E, bicho, um outro, antes disso, que foi Forgotten Realms, Os Reinos Esquecidos. Cara, esse livro, tipo, abriu minha mente. Esse livro eu não tinha, quando na adolescência eu não tinha esse livro. Eu li através do Boris, que me comprou, e o Marco. Boris, né? De novo, né? Lugar de protagonista. Seu insolente! Isso aqui da 2ª edição de D&D, né? Que é o AD&D, o Advanced Dungeons & Dragons. Cara, quando eu li esse livro aqui... Que foi pela editora Abril, né? Foi postado, quando o RPG ainda tinha algum respeito. Brincadeira, hoje em dia tem muito mais. E aqui era um box, né? Um bundle de Shadowdale, que é o Vale das Sombras, Viagem aos Reinos, que aí você explica os Reinos Esquecidos, e, bicho, essa capa é fenomenal. Esse dragão leak aqui, velho. Pra quem não tá podendo ver, né, no Spotify, é uma capa de um dragão, só que é só o esqueleto dele. Só o esqueleto. Sendo atacado pelo grupo ali de tem uma marca, cara.
lançando raio, aí um paladino, tipo, cara, muito foda, muito foda. bom. Essa capa é sensacional. É aqueles livros que você quer comprar pra capa. Foda-se. Obra de arte as capas Foda-se. de D&D dessa época, assim, saca? Dito isso, vamos para o nosso top 10, que é um top 5 de cada um. Top 5 de cada um. Manda aí, Kim. Aproveitando que a gente terminou, né? Acabou de terminar de falar Agora de D&D. vai começar o episódio. Terminou de falar de D&D. Eu quero trazer um autor brasileiro, o Ok. Leonel Caldel, Ok. que ele escreveu um livro que, pra mim, foi um primeiro passo do tipo... Nossa, eu posso escrever ficção medieval no Brasil, sabe? Ah, Não exatamente no Brasil, né? mas um cenário criado por brasileiros, né? Surgiu uma revista brasileira. Quem escreveu foi um brasileiro, foi o Tormenta, o Inimigo do Mundo. A história que vai ser escolhida para cada momento, ela depende muito mais da vida ao redor do que da própria história. Eu tenho centenas, dezenas, talvez centenas seja um exagero, dezenas de histórias que eu quero contar em muitos gêneros diferentes. A questão é quando que vai ter uma oportunidade para contar essa história e quando que o público tá com vontade de consumir essa história. Nossa, o Inimigo do Mundo, assim, abriu eu saí do viralatismo que a gente tem de cultural muito por causa disso, sabe? Ele tem seus problemas ali de estéticas, vamos dizer, né? Que hoje em dia já... Anos 90 ainda ou não? Ou já é 2000 já? Acho que já é 90 para 2000 já. Certo. Mas 2002, que lançou, se não me engano. Tá. Mas enfim, tem seus problemas, mas a melhor coisa foi abrir do tipo, não, a gente pode fazer coisa boa aqui, a gente não precisa ficar mamando os Estados Unidos ou o que quer que seja para fazer essas coisas, sabe? Sensacional. E foi incrível, assim, a história, ela segue um grupo de aventureiros, não sei se vocês manjam de Tormenta, mas Tormenta, ela é uma chuva ácida e rubra, né, vermelha, que ela cai em um determinado lugar e com ela vem um monte de demônios e fode com o local, tá ligado? Mata todo mundo! Aquele local fica inapropriado para uso, você não consegue fazer nada e já era. E aí, no cenário, né, no cenário de Tormenta, é Arton. Uhum. No cenário de Arton, essa chuva tá, até onde eu acompanhei, ela estava começando a acontecer em alguns lugares. Então, o livro, esse O Inimigo do Mundo, eles são um grupo de aventureiros que estão indo resolver uma parada que não sabe que no final vai dar ruim. Uhum. Entendeu? Então tem tudo ali, tem o cara, o herói com uma espada de fogo, uma espada de gelo, tem o paladino do deus da ressurreição, tem o cara que é ali o meio ladrão ali, então é um grupo de RPG na parada, e tem um inimigo que é o Albino, que, cara, ele quer fazer alguma coisa que você não entende bem, mas que ele tá aprendendo a fazer, sabe? E tá acontecendo ali, ele assassina brutalmente as pessoas, assim, eu recomendo muito para quem gosta dessa parte infanto-juvenil, mas principalmente para mostrar que a gente pode criar nossos mundos assim e ter uma coerência legal. Assim. Massa. Cara, eu vou trazer um livro de um autor que eu já falei bastante no canal. Tem outras sagas dele que eu adoro, mas não tem como, assim, falar de uma literatura, de uma ficção histórica, né? Que é o cara, quando ele pega a história real, cria uma ficção em cima, e as descrições de batalha desse cara são muito viscerais. Alguns não gostam porque ele, às vezes, dá muita volta, mas é um cara que, tem muito autor que é bom na hora de contar a história, mas na descrição ele é meio pobre, na condução. Às vezes, na hora de descrever uma cena, parece uma sala branca, assim. Você tem que preencher demais com a sua imaginação, às vezes fica meio até vago, tipo, cara, eu não tô entendendo o que é isso. E já tem autor como Umberto Eco, que é um cara que eu gosto muito, ou Tolkien, por exemplo, que é excessivamente descritivo. O cara fica 5 páginas para descrever uma porta. E literalmente no caso do Humberto Eco, no Nome da Rosa.
O Tolkien, então, quando vai descrever a cidade lá do Minas Tirith, mano, você fica assim, tá, mano, tá, e vai, e aí você, velho, e vai passando, e você não entende nada, saca? Tipo, enfim. Olha aqui, meu querido, se não sabe dizer nada interessante, faz o favor de calar essa boca de Satanás. Esse cara, eu acho que ele faz um bom equilíbrio, que é o Bernard Cornwell, na trilogia das Crônicas de Arthur. Cara, isso aqui, a grande maioria dos nerds, eu acho que vai conhecer. Se você não conhece ainda, velho, pega o Rei do Inverno. Ele pega o que a gente conhece do imaginário aí do Rei Arthur, da Távola Redonda, cara, e ele vai pegar documentos históricos. A gente sabe que muita coisa hoje do que ele fala que é histórico não é bem, mas aqui, como uma ficção, cara, funciona muito, ele pega algumas coisas históricas e vai criando a parada dele. E ele tem uma subversão do que a gente teve do imaginário, né, na cultura pop do Rei Arthur, saca? Porque é tudo do ponto de vista de um outro personagem, então ele não põe do ponto de vista do Rei Arthur, é um outro personagem que tá observando ali. Então o Merlin, cara, é um xamã meio safado, falastrão da porra, sabe? Tipo, faz umas coisas erradas pra caralho, sal. Tem a personagem, eu tô... Agora, esqueci o nome do protagonista, mas a Nimue, que é a garota que ele é apaixonado, assim, cara, é uma das personagens mais fodas, assim, dentro desse livro, que é uma aprendiz feiticeira ali do Merlin e tal. E, cara, é umas coisas viscerais, a mina perde o olho, saca? Ele traz a brutalidade da guerra. Então, na hora que, mano, o cara corta o outro pela espada, mano, vísceras saindo pra fora. Pleonasmo! Cara, saca, cheiro de bosta, sabe? É uns bagulho muito foda. O Lancelot, ele é um puta do cuzão dentro da história. É o cara que você fala assim, mano, se eu pegar esse cara, mano, eu vou amassar ele na porrada, velho. Você fica com ódio. Guinevere, cara, ela é muito cuzona também dentro da história, sabe? Tipo, ela só usa o Rei Arthur. Cara, Crônica de Arthur, se você não conhece ainda, leia. Rei do Inverno é o primeiro, depois vão ter os próximos. Cara, é uma trilogia bonitinha, fechadinha, que o Cornwell lançou. Ele tem a trilogia também das Crônicas Saxônicas, que é muito boa também. Eu acho que é mais famosinha até, né? Porque eu lembro dessa Crônica Saxônica. Do Arqueiro e tal. Teve épocas e épocas. Teve uma época que a galera, tipo, mano, só falava das Crônicas de Arthur, depois a galera só falou das Crônicas Saxônicas. Aliás, não, tô confundindo. As Crônicas Saxônicas é uma saga gigantesca, na realidade, que até virou série lá da The Last Kingdom. É dele? Datada. Mas enfim, fica a dica aqui. Se você gosta de uma literatura que o cara vai misturar história e ficção em uma descrição muito bem feita, é esse cara aqui. Você falou da parte visceral, né? O Leonardo Cadella provavelmente bebe também disso. Ele é bem visceral na descritiva dele. E também é uma trilogia, né? Esqueci de citar o Inimigo do Mundo. Tem mais outros 2 livros, que é o Crânio e o Corvo. Eu não lembro agora do terceiro, que infelizmente eu não consegui ler, porque eu só tinha dinheiro para comprar o primeiro. Isso. Mas eu recomendo muito. E então, é legal ver que Bernard Cornwell também tem essa pegada. Sim. Interligadas das coisas viscerais e tal. E fica uma dica só extra, se você não quiser pegar as trilogias dele, ele tem alguns livros que são isolados. O Azincourt, ele vai escrever uma batalha épica, real, que aconteceu durante a Guerra dos 100 Anos, se eu não me engano. E, cara, dá pra você já... Não é um dos melhores dos livros dele, mas ele já vai sentir qual que é o rolê, sem ter aquela coisa, tipo, pô, mas eu vou começar uma trilogia, uma saga toda. Aqui você já sente qual que é a pegada do cara, sabe? Mas depois, curtiu
vai para as Crônicas de Arte. Tá bom. Um que eu tava nesse misto, eu tinha assistido A Bruxa, do Robert Eggers, e eu tava nessa de, porra, é legal, né? Tem outras coisas que não precisa ser o terror estrachado ali, né? O jumpscare fudido e tal. E nessa época, que foi em 2015, 2014 que saiu A Bruxa, se não me engano, eu falei, tá, acho que tá na hora de dar uma chance pra alguma coisa. De terror. Eu gosto de terror, mas eu tenho medo do terror. É pra isso que serve o terror, inclusive. Quer ouvir a verdade? Você quer que eu me abra? Eu tenho medo! Eu tenho medo do terror de você levar os sustos, levar as coisas. Como é que eu vou... Eu também odeio levar susto. Saca? Por isso que eu não gosto de filme de jumpscare mal feito. Eu odeio levar susto, mas quando o cara faz bem feito, eu falo, caralho, filho da puta, me pegou. Saca? Maldito. Mas aí eu fui para um lado que era o Lovecraft. Olha. Eu já manjava do Lovecraft desde que era criança, porque eu lembro de um livro, eu não vou saber qual que era, mas eu lembro que eu tinha visto numa biblioteca que eram uns caranguejinhos numa janela, tá ligado? Indo pra algum lugar, era algum do Lovecraft, eu não sabia que porra era aquela, né? Certo. E aí, beleza, passou o tempo, aí o Cthulhu, em 2014 não era um bagulho tão forte, né, ainda, mas eu já comecei a ouvir rumores ali, um chamado, tá ligado? Até a hora que eu caí no Lovecraft, e aí o pessoal fala, Lovecraft nunca escreveu um livro. Escreveu vários contos, mas nunca terminou um livro. Mas o mais famoso dele é o chamado de Cthulhu. Sim. E aí a pessoa chegou pra mim e falou, só que não comece por aí que você vai odiar. Se você começar pelo chamado de Cthulhu, você vai desistir das primeiras páginas ali. E falou pra mim, lê isso daqui. Ela me deu pra ler, emprestou, né? A Cor que Caiu do Espaço, do Lovecraft. E assim, eu li outras coisas depois do Lovecraft, mas nada me pegou tanto que nem A Cor que Caiu do Espaço. Porque primeiro que é uma ideia simples, né? Sim. Algo caiu do céu, um meteorito ali, com uma cor indescritível. Exatamente. Né? Como o Lovecraft já pega aí, né? É uma cor que não tem descrição. Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Não tem, você não consegue imaginar, né? E é difícil pra gente mesmo, né? Imaginar uma cor que não existe. Exato. E apesar que a IA hoje tá indo uns lados estranhos aí, que talvez a gente consiga, mas... E, enfim, esse meteorito cai e começa a movimentar as pessoas ali daquela região, começa a fazer umas alterações nas pessoas, E isso tudo, o melhor do Lovecraft, que é o que eu gosto, é porque não tem um herói ali atrás. Não tem. O cara que tá escrevendo, tipo assim, talvez não seja nem um policial, seja Ele já tá meio abulhado das ideias, ele é tipo um cara, um escrivão ali. Tá? Não, e a pessoa tá se transformando. E ele tá relatando o caso, e você fala, caralho, tio. Só tá piorando, né? E aí, tipo assim, foi a hora onde eu encontrei uma paz no meu amor pelo terror, né? Olha aí. Foi na Cor que Caiu do Espaço. Ou Caiu do Céu também. Tem diferentes traduções, né? Exato. Mas esse livro, só um adendo, tem inclusive uma adaptação muito boa pro cinema, com o Nicolas Cage. Olha aí, eu tava pensando em outra. Qual? A sua é a adaptação mesmo, é A Cor que Caiu do Céu, do Espaço. Eu pensei no filme A Aniquilação da Netflix. A Aniquilação, que não é uma releitura, na real. Total. Né? E que é uma releitura muito da hora, pra quem ainda não assistiu, é da Netflix. Tem a Natalie Portman. Eu acho que no final eles dão uma pecada ali. Sim. Mas no filme todo é A Cor que Caiu do Espaço. Sim. É todinho. Cara, a cena do urso, só digo isso. A cena do urso. Não, só de lembrar que já comecei a me arrepiar. Né? Saca. É foda. Nossa, foda. Então eu recomendo realmente. A Cor que Caiu do Espaço. Tá entre um dos grandes expoentes de adaptação de horror cósmico, que é bem difícil de adaptar. Muito, muito, muito difícil. Eu acho que de todos os horrores, de todos os filmes de terror,
o mais difícil deve ser o horror cósmico, né? Sim. E por isso que eu também acho legal quando a coisa vai pra não te mostrar a parada. Porque o terror tem que estar dentro do seu cérebro mesmo, né? Essa capacidade de enxergar o que é indescritível pra você. Porque, querendo ou não, até o Lovecraft falha com isso, porque em vários momentos ele consegue descrever o descritível, né? Tem asas de morcego, em alguns pontos sim. Quando ele vai para alguns pontos específicos, por exemplo, a raça dos Itianos. Só que mesmo assim, cara, é uma descrição que você fala, que porra é essa que esse cara tá falando? Eu acho que ele falha, entre aspas, mas ele é muito feliz justamente em te dar uma descrição que não faz sentido nenhum, porque realmente ele tinha aquele lance, cara, se existe alienígenas, eles não têm nada a ver com a gente. Eles não são humanoides, saca? Não tem orelha, tal. Não, bicho, é um bagulho muito louco, assim. E o legal disso é que ele fala que, assim, é o seu cérebro tentando entender o que ele está vendo. Exato. Porque não necessariamente é aquilo. Exato. Então, é o mais próximo, por isso que você fica louco nos livros do Lovecraft. Quem lê, quem tá vivendo a história ali, o personagem, ele fica louco porque o cérebro dele tá tentando compreender. Consegue processar o bagulho. Porra, essa aqui. Dito isso também, é sempre bom lembrar que ele era um racista de caralho. E isso é o mal que vem pro bem, o bem que vem pro mal. Mas isso ajudou ele a escrever, né, toda essa... Cara, e uma discussão que a gente já trouxe aqui, cara, é ser responsável pelo que você lê, saca? Não pega aquele bagulho ali e fala, mano, não, que tá aqui, vou levar. Não, leia consciente, crítico, saca? Saiba extrair o que tem de melhor e fala assim, mano, não, pera, isso aqui, velho, isso aqui você alucinou, ou isso aqui está sendo cuzão pra caralho, saca? Então, Lovecraft não tem como você... E ficar fazendo também fichamento moral de autor, cara, aí a gente já deixa os livros de filosofia, da grande maioria aí, tudo queima e já era. Acabou o conhecimento humano, saca? Então, é um autor que precisa ser lido com muita atenção, de forma crítica, entender de onde ele está vindo, entender muito bem os problemas ali na literatura dele, mas não tem como você negar, cara, a genialidade do cara em criar cenas de horror e de criar toda uma mitologia que ele não tinha qualquer intenção de sistematizar isso, sabe? Hoje a gente tem RPG chamado de Cthulhu e outros livros que, tipo, sistematizaram, criaram hierarquias e tal, e ele não tinha... só queria atacar o terror. Tanto que em vários momentos ele tem divergências ali, tipo, ele põe o Nyarlathotep de um jeito e depois ele o Nyarlathotep de um outro jeito. Então ele não tinha essa intenção, né? Mas enfim, fica excelente sugestão. É, bem perturbador isso aí que você falou. Seguindo uma coisa que, assim, eu vou trazer, além daqueles adendos, mais um outro livro de RPG dentro do meu top aqui, que segue muito essa parada do horror cósmico. Cara, eu precisei trazer esse livro porque, assim, é um livro que, quando eu li, me inspirou a narrar Mar de Esquecimento, que é a nossa série que tá aqui no YouTube, ambientada no RPG Wraith of Oblivion, ou Aparição e Esquecimento. Lembrando que Wraith nunca foi oficialmente traduzido no Brasil. Né? Não tem nada, infelizmente. E tem a ver com o mundo das trevas, né? Exato, tá dentro ali do mundo das trevas, vampiro, lobisomem, mago, changeling, tá? Demônio também, múmia, se a gente quiser, enfim, toda essa galera aí. O changeling. É mesmo, Cara, The Sea of Shadows. Isso aqui é um suplemento para Wraith of Oblivion. E ele vai fazer uma descrição de um mar das sombras, que você tem em Wraith as necrópolis que eles falam, né?
E aí você vai ter uma massa ali de sombras e tal, tudo é rodeado por esse mar. E assim, é um lugar perigosíssimo, assim. E, cara, ele vai trazendo descrições desses labirintos, desses reinos de ferro que ele chama, saca? Então você tem o reino de Jade, que seria o mundo dos mortos dos orientais, saca? Você tem os reinos obsidiana, que aí seria dos africanos. Cara, é muito, muito, muito foda. Além disso, ele vai descrevendo zonas dentro do Mar das Sombras que, cara, são lugares que às vezes parecem um pesadelo, saca? São umas descrições muito loucas. Algumas, inclusive, eu coloquei em mais crescimento, tá, saca? Tem uns lugares que é tipo assim, como se fosse um lago de prata, só que congelado, saca? E quando você chega ali, você pode, tipo, ter as melhores experiências e tal. É um lugar idílico, bonitinho. Você fala, pô, mas peraí, é Wraith, fantasma e tal, é tudo escuro. Não, é um lugar claro e tal. Só que do nada ele muda e vira um bagulho, tipo, muito louco, saca? Mundo invertido. E, cara... Aí ele vai falar sobre Stygia, que é a cidade principal ali, né, de Wraith, que seria o eurocentrismo ali da cidade do mundo dos mortos, né, da grande maioria ali que o Wraith vai falar, que os europeus vão, saca? E, cara, aí você tem os espectros, você tem os Malfans, da galera aí do mundo das trevas, saca? É muito Lovecraftiano, muito cthulesco, a galera fala, né? Porque são umas criaturas, cara, que você não consegue nem compreender, saca? Eles não são nem demônios, os caras são mais antigos que demônios, assim. É um bagulho absurdamente, tipo, de enlouquecer. E, mano, é muito foda, muito foda. Então, pra você que gosta já numa pegada... Ele fala, inclusive, assim, viajar pelo... o Mar das Sombras não é uma viagem como a gente conhece, assim, do tipo, norte, leste, sul e tal. É quase como uma viagem interestelar, saca? Não tem pra cima e pra baixo, leste, oeste e tal. Você pode cair num lugar muito louco, assim. Então tem umas ilhas que a galera fala que são os paraísos das religiões, mas ninguém sabe exatamente, saca, se existem mesmo, saca? Bicho, que suplemento foda, saca? É legal a gente, esse seria o quarto ou quinto suplemento que a gente traz, né? Na verdade, livro de RPG, né? Que a gente traz. E a única pena disso daqui é que provavelmente, né, nunca verá a cor do dia, porque... Ele é todo em inglês. Cara, Cara, tem tradução, se a galera procurar aí em comunidades de fãs do Facebook. Tem uma galera que já traduziu já. Eu não sei se a galera do Círculo Interno já trabalhou nesse, por exemplo, tal. Mas eu sei que tem traduções de fãs. E, meu, se debruce sobre esse livro, você vai ter muitas ideias, não só para Wraith, saca? Mas pra galera que gosta de fazer um jogo mais viajado, mas assim, saca? Numa pegada muito mais Lovecraftiana e muito mais, tipo, muito louca. Cara, é um suplemento que vale super a pena ser consumido e lido. e assim, o legal do mundo das trevas é que você nem precisa manjar de RPG. Você nem precisa jogar RPGs. Cara, se você gosta de vampiro, você pegar o livro pra ler, você vai... Tem umas ideias, né? Você vai passar um tempo muito bom ali lendo. Que é o que eu falei quando eu li o Vampiro na Máscara, terceira edição. Você começa a ter umas ideias, nossa, que da hora, né? Na Inquisição foi assim, a Era Medieval foi assim, assado, como que eles passaram esse tempo. Caralho, cuzão! Inclusive lembrou até o episódio de Sandman,
que é aquele cara que não tem o tempo, que ele dá a vida eterna pro cara. Ah, sim, Porra. muito louco. Sim. Cara, é um episódio fenomenal, assim, Sim. que tem muito de literatura, da literatura do vampiro. O que você faz com a eternidade e como que ela te afeta, sabe? É muito legal ver isso na cultura pop desse jeito, sabe? Sim. E você podendo usar, você podendo ler, você não precisa jogar. As melhores coisas para mim de livro de RPG, nesse caso, igual eu falei do Alice Square e do Mundo das Trevas, é que você, só de ler, você já vai ter uma coisa a mais, assim, para adicionar, para contar pros netos, tá ligado? Isso é uma coisa maneira. Dito isso, um cara que... uma sequência de livros que eu li assim como se fosse água, tá ligado? Pra mim tem autores que conseguem fazer isso, assim, às vezes talvez nem o mundo seja tão bom, nem a história seja tão boa, mas o jeito que o cara escreve, sabe, que você começa a ler, você, porra, eu li 8 páginas aqui, não vi o tempo passar. Pra mim aconteceu muito isso, apesar do cara ser um historiador, ser bom na premissa dele, foi o Percy Jackson. Olha aí. A saga de livros aí, os primeiros, né? Depois teve mais um monte que eu não consegui acompanhar, mas os 5 primeiros ali, começou com o Ladrão de Raios. Rick Riordan. Pô, o cara escreve pra caramba. E aí, o Percy Jackson, ele é de um mundo, como é que eu posso dizer? É o nosso mundo normal, mas tem uma linha tênue ali que conversa com a mitologia grega, né, ou romana, a grega é mais fácil, mas conversa ali, então tem pessoas que são sátiros na vida, mas às vezes as pessoas usam magia, você não consegue ver, tem deuses caminhando entre nós, tem deuses fazendo aí uma aposta para comer hambúrguer. Olha só. Pô, aí quando eu li o Percy Jackson a primeira vez, eu voltei naquele estágio quando eu tava lá na 5ª, 6ª série, que a gente tá descobrindo sobre o Egito Antigo. Olha, é verdade. Tá vendo as coisas, tá vendo a história do mundo antigo, da Grécia. E isso foi muito bom, mano. E pra mim foi uma coisa que marcou, assim. Porque a gente tinha lido outros livros que, em aspas, rivalizaram na época, né? Tipo Harry Potter, por exemplo. Mas o Harry Potter não me trazia a nostalgia daquilo que eu tinha vivido na escola, né? Então, pô, de você pegar as cartolinas lá, tem que fazer um trabalho, tá ligado? Fazer um trabalho explicando os deuses do Olimpo, assim, aí você desenha, faz aquele desenho voado pra caralho, mas você vai orgulhoso do bagulho, vai, né? Da hora. Você tem um envolvimento com o bagulho. E aí eu senti muito isso dentro dessa saga, sabe? O cara pegou uma cartolina ali, ele falou, pô, eu gosto dos Olímpicos, gosto da Grécia, vou escrever uma história sobre isso, do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero aqui, e como eu entendo da coisa. E é muito maneiro, assim, é legal ver o amor que o cara passa pro papel, assim, e é como eu falei, quando você vai lendo, você tá todo na empolgação, que o bagulho vai que nem água, você tá bebendo água, assim, em formato de livro, sabe? Que legal. Você só precisa abrir o olho. Eu tô roubando aqui, né? Mas eu tive isso com eu esqueci o nome agora da saga, da Bússola de Ouro. Bússola de Ouro, Faca Sutil, eu esqueci o terceiro. Não li esse mesmo. Teve até uma adaptação pro filme, o filme ficou bem ruinzinho, foram bem covardes, assim, porque ele faz algumas críticas bem pesadas à religião. Tem uma série ou minissérie para HBO que eu não assisti, tinha o James McAvoy e tal, mas enfim, eu tô roubando aqui. Ladrão! Cara, isso aqui eu vou trazer, esse foi durante muito tempo que eu considerei como o livro da minha vida. Eu considero que mas assim, depois que você vai lendo bastante livros, é difícil você falar assim, não, esse é o livro da minha vida, saca? Porque você tem momentos. Sim. Mas eu posso dizer que esse livro salvou a minha vida, saca? Eu li numa época que eu tava muito mal, tava com uma depressão bem pesada, bem aguda, bem profunda, e eu
achei, não essa cópia especificamente, mas eu estava andando por um sebo lá em Sumaré, e aí meio que, tipo, sabe, eu falei assim, mano, não quero mais ver e tal. Eu falei assim, aí eu peguei Siddhartha. Siddhartha pra mim sempre foi a Buda, tal, não sei o quê. Nunca tinha ouvido falar do autor. Eu só sabia falar, não, acho que Siddhartha deve ser a história do Buda. Eu falei, deixa eu ver, tal. Comprei, tava super barato. Cara, foi esse livro que, assim, ele é bem curtinho. Eu li ele numa tacada, e no sentido que, assim, às vezes eu tava com vontade de ir no banheiro, eu ficava segurando para continuar lendo. Eu tava com sede, com fome, e eu falei assim, não, o seguinte, que é Siddhartha de Hermann Hesse. Cara, a história é, o Siddhartha, na realidade, ele é um Brahmane, uma espécie de monge ali do vilarejo dele, né? E ele é filho de um Brahmane e tal, e ele vai seguir meio que nessa. Tá na religião do hinduísmo, só que ele sente que o vilarejo dele já deu. Ele é o que se destaca, assim. Ele é muito jovem, mas ele se destaca diante dos outros brahmanes. O pai dele tem muito orgulho dele e tal, e ele tem um melhor amigo dele ali que tá sempre, vê nele um grande exemplo. Só que é aquele momento, falou muito comigo, porque é aquele momento que parece que quando você percebe que os horizontes do meio que você está, pode ser essa cidade, pode ser seu círculo de amizades naquele momento, pode ser seu trabalho, eles estão te limitando e você fala, não, deve ter mais da vida do que só isso aqui. E aí, cara, ele sai numa jornada, assim, ele sai da cidade dele. E aí ele decide levar a religião a um nível um pouco mais hard, assim. Ele encontra os caras falam assim, então você tem que jejuar, você não pode comer direito, sabe, tem que dormir no relento. E aí, velho, ele vai nessa pegada. E aí, cara, ele fala assim, não, agora eu preciso dormir no relento, eu não vou mais comer, não sei o quê. E aí depois ele chega na cidade, ele vê a galera jogando, a galera num prostíbulo e bebendo e tal. Ele falou, mano. E aí o amigo dele falou assim, olha que pessoas vazias, olha aí, um monte de... Né? Eu falo pecadores, que acho que não tem isso no hinduísmo, tal, mas, pessoal aí impuro, não sei o quê. E ele tem uma história, ele falou, cara, essa galera tá tentando preencher um vazio. E é exatamente o que a gente faz com a religião. A gente está tentando preencher um vazio. E ele falou, tá aí, eu vou mudar de vida. E aí, mano, ele se afunda no pecado mesmo. Ele vai e começa a ganhar dinheiro e apostar e beber. Virgínia. E aí, olha aí. E aí, cara, ele se apaixona por uma prostituta de luxo ali e tal. E aí ele vai, ele paga ela e aí, tem um lance que ela vai, provocando ele. Ela falou, não, só vou fazer tal coisa quando você tiver tanto de grana. Eu não lembro, ela põe um desafio, assim, quase impossível pra ele. Mas ele rala de trabalhar e ganha dinheiro e ele chega e fala, aqui, ó, pá. Aí tem uma noite com ela e aí os dois se apaixonam. Os dois se apaixonam e tal. E aí, eu vou dar um spoiler porque pensa que esse livro, ele não tá, diferente de muitos livros, ele não tá na história e dos eventos que acontecem, mas muito na jornada. Ao final do livro, ele vira um cara que ele, depois de ter ganhado muito dinheiro e tudo mais, ele renuncia a tudo isso, simplesmente para atravessar as pessoas de um rio. Ele fica ali, tem uma corda e ele fica atravessando o pessoal de um lado para o outro no rio e ele mora à beira do rio, assim. E aí ele chega à conclusão que a vida, ela nunca tá parada, ela nunca é imóvel. Ela tá sempre em movimento, é como o rio. E aí ao final, ele descobre que
a mulher com quem ele se apaixonou, aquela prostituta, ela teve um filho e ele aparece. E ela aparece e fala assim, esse filho aqui. E aí ele vai falar na parte de paternidade. Aí, puta, me pegou. Que a parte de paternidade desse livro, assim, é linda demais, cara. Ele ensinando. E aí o filho dele tem meio que esse espírito rebelde também. E aí ele tá num outro momento, muito mais sábio, tipo, não tá naquela correria mais. E aí ele tenta passar toda essa sabedoria que ele adquiriu ao longo do tempo pro filho dele. E eu me comparei muito ao personagem porque eu senti que na minha vida eu vivi também muitas coisas intensas, né? Eu já falei aqui que, tipo, eu fui padre. Com vida torta que você fica fazendo de capetinha. Estudei. Foi uma entidade. Fui uma entidade, né? Fingir ser, pelo menos. Cara, fui morar sozinho em São Paulo. Cara, já dormi em obra, em construção de obra. Tipo, saca, não tinha... Já vendeu Yakult. Isso não. Mas eu já vendi perfume, para você ter uma ideia, saca? Eu já vendi roupa. Cara, e eu tava num momento muito desgostoso, assim, da minha vida. Eu não queria mais viver essa real, assim. E, cara, esse livro, ele falou comigo de um jeito que tá aí. A vida não é uma competição para vencer, saca? Diferente do que o Instagram mostra. É, diferente do que o Instagram mostra. É streaming que chama isso. As redes sociais, né? Não é sobre isso. É sobre a jornada. Cara, Siddhartha, o Hermann Hesse foi um autor alemão. Tem esse livro que é maravilhoso. O mais conhecido dele é O Lobo das Steppes. Já ouvi falar. Escreveu alguns outros, Damien também e tal. Não o Damien do Anticristo lá, mas Siddhartha é o livro que assim, mudou minha vida, como eu falei. Roubando um pouco também, vou citar um livro, já que você falou de... Tem livros que pegam a gente, né, na beirada da curva ali, né? Dá uma porrada na gente e vai embora. E a gente pede mais. Você falou do Siddhartha, eu tive recentemente um livro que eu li que era da Thaís, que estava lá, e sabe quando você olha para uma estante de livros, aí aquele livro tá brilhando e tudo o resto tá apagado. Tipo assim. a máscara do Máscara, assim. Isso. Aí eu pego o livro e falo, pô, tá fechado ainda, você ainda nem leu. Dela, não, pode levar pra ler aí que depois não tem problema, eu leio. Que foi a Biblioteca da Meia-Noite. Ele conta a história de uma menina que ela já perdeu ali um pouco do sentido da vida, ela perdeu o gato recentemente, que ela tinha contato, os amigos dela não falam mais com ela, sabe? Ela perdeu todos os links emocionais que podiam ligar ela com esse mundo. E aí ela resolve se suicidar. Esse é o começo do livro. Inclusive, essa parte eu achei meio foda, assim, porque fica nesse caralho, né? É meio tipo, é isso que aconteceu. Só que daí ela acorda num lugar que é a famosa Biblioteca da Meia-Noite, que é uma biblioteca gigantesca. Tem uma pessoa lá, que se não me engano era a professora dela na segunda série, alguma coisa assim, que ela fala, aqui é a Biblioteca da Meia-Noite, tá? Quando der meia-noite, você pode decidir se você volta para onde você estava ou você, né, morreu. Segue a jornada. Dela, tá, mas o que é isso daqui? Ela falou, isso aqui é a biblioteca das coisas que poderiam ter acontecido com você. É um grande what if, tá ligado? Ela, tá, mas o que eu falo? Você pode pegar um dos livros, você vai entrar lá, vai viver aquela vida ali e você vai decidir se você quer ir pra alguma delas depois da meia-noite. Então é tudo os what if da vida dela, assim, tá ligado? Cara, eu li isso assim, eu fiquei tipo, mano, eu saí baqueado, assim, sabe? É bem legal, recomendo aí, mas não é esse. Não é esse que tá no top, é um bônus. Esse é um bônus, já que você falou, porque... Mas antes de seguir olha, dica bônus, inclusive, me lembra que os nossos apoiadores têm, né? Leitura de contos, tem episódios exclusivos, a gente falando episódios estendidos, sem corte. E
você que quiser, você pode nos apoiar através da nossa plataforma do Apoia-se, que é o apoia.se/Fábulas Cotidianas RPG. Esse eu ainda não peguei, mas repita, por favor. Fala com essa voz de mel. Repita. Apoia.se/Fábulas Cotidianas RPG. Olha aí. Mas tem link aqui na descrição do episódio. Então você pode. A gente precisa, inclusive, começar a criar um QR Codezinho pra galera que nos assiste na TV, porque ainda tem a galera que usa TV. Tem a galera que às vezes não tá no celular, né? No celular é fácil, vai na descrição do episódio. Se você estiver na TV, o Kinder vai achar um jeito de colocar o QR Code em algum ponto aqui. Vai deixar o tempo todo aí. Mas quem não quiser tipo, fazer uma contribuição mensal, que Kinder é a partir de R$2. R$2 e já tem, a partir de R$2, já tem acesso aos seus episódios exclusivos. Tem mas eu quero só fazer uma contribuição, pagar um café. Sabe? Ajudar a gente a pagar a Adobe, que tá caro. A Adobe tá caro. Isso aqui, ó. Isso aqui que você tá vendo aqui, é tudo Adobe. A Adobe tá caro. A Adobe tá R$180. Livre, então. Livre, então, tá difícil. O cara não conseguiu nem terminar a trilogia do Inimigo porque, olha, tá difícil. Mas se quiser pagar um livro pra gente, como que a pessoa faz? Ela pode mandar aí uma contribuição certinha para o nosso e-mail fabulas.cotidianas@gmail.com. Mande aí o seu pontual de R$3 milhões para ajudar muito a gente. Se não puder também, o que pode fazer? Você pode se inscrever no canal. Quando você se inscreve, você nos ajuda. Quando você curte e comenta, você está sinalizando pro algoritmo que você gostou e ele vai espalhar. Você vai falar pro robô, robô, manda esse conteúdo pra mais gente que os caras são legais. Né? E usa, por favor, pra não morrer no futuro. Exato, o Skynet tá aí já, né? Não é nem mais no futuro, é agora. E compartilha nos grupos lá, comunidades de Facebook, Telegram, grupos de WhatsApp, manda aí. É isso. Beijo, abraço, ajuda nós. Eu acho que eu devo, quem eu sou, à leitura. Eu seria uma pessoa completamente diferente desta. E certamente pior do que eu sou. E Kinder? Próximo livro. Próximo livro. Pera. No meu RPG, eu sempre tento aprender um pouco mais sobre as coisas que eu não sei e eu quero passar a intenção. Certo. Teve uma aventura de L5R que eu queria passar uma ideia investigativa. Então eu fui ler coisas investigativas. Certo. Conan Doyle? Não. Fui pra Agatha Christie. Olha. E aí eu cheguei num livro que eu gostei muito do jeito que ela... Apesar de que a Agatha Christie, depois do quarto, quinto livro, você começa a entender a mesma coisa. Que é o mesmo livro. Mas teve um que eu gostei muito, que o nome mudou. O nome mudou de quando eu li. Que agora, até pegar aqui de novo, que eu esqueci. E não sobrou nenhum. Olha, esse eu não conheço. Antigamente o nome era O Caso dos 10 Negrinhos. Que depois alterou para E Não Sobrou Nenhum. Por que será? Que ela pega uma pessoa que cada um é denominado de um jeito, tipo o juiz, ou promotor, ou não sei o quê. Coloca todo mundo numa ilha, numa casa. Tipo aquele filme do Knives Out lá, o Onion Glass. Onion Glass. Glass Onion. Glass Onion. Qual é o nome em português desse filme? Esse saiu como Glass Onion. O primeiro é o Facas e Segredos. Entre Facas e Segredos. Isso. E aí o segundo é Facas e Segredos, Glass Onion. Né? Mas o original é Knives Out e depois é Glass Onion. Então, esse livro coloca pessoas numa casa ali e aconteceu um assassinato e tá tentando descobrir quem é que fez a parada. Né? E aí as coisas vão... Plot básico da Christie, né? Não tem muito segredo, mas assim, é legal você pegar uns 3 livros da Christie e ler, porque você lê os 3 você vai falar, tá, os próximos... Essa estrutura para criar uma história boa de investigação. De investigação. De assassinato. E até os próximos livros dela, né? Porque muda uma coisa ou outra, mas ela mantém o padrão. Teve só um parênteses, tem umas adaptações bem bacanas, inclusive, dos livros dela.
Tem uma que é, inclusive, com o Johnny Depp, né? Tem uma segunda que é com a Gal Gadot, que eu não assisti. Tem o Expresso do Oriente, que é com a Rey do Star Wars. Eu acho que esse é o Expresso do Oriente que eu... Expresso do Meia-Noite. Expresso do Meia-Noite? Confundindo. Enfim, mas eu Expresso alguma coisa aí, que eu, se não me engano, é esse com o Johnny Depp. E aí tem um com a Gal Gadot, que esse eu não assisti ainda. Quero ver. Que assim... Eu sei que um dos dois é que é o Daisy Ridley, que é a Rey do... E o Poirot é o... Cara, um ator que eu gosto muito, que ele tá até no filme do Nolan lá, do Tenet, e ele é um cara muito foda que veio do teatro, Kenneth Branagh, que ele dirigiu lá no passado o Henrique VIII, enfim, um cara bem shakespeariano, e ele faz o Poirot e ele tá muito bem. Mas enfim, só um parênteses aí. Caracas. Porra! Cara, o próximo, ele tem um dos contos que eu e a Morena adoramos. A gente acho que já releu um dos contos desse livro aqui pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Ele é uma antologia de contos, ou seja, são vários contos que foram lançados. O autor, ele criou o que a galera muito provavelmente vai conhecer, que virou franquia de cinema, que é a franquia Hellraiser. Hellraiser. Tá? Que é até a música, né? Hellraiser. Exatamente. Então, cara, Clive Barker foi essa antologia aqui, que são os livros de sangue. Tá sendo lançada aqui no Brasil pela Dark Side, pelo selo Macabra, né? A edição é linda demais. Cara, o Clive Barker, ele traz um tipo de horror visceral. Ele usa muito o que a gente conhece como body horror, né? Que é pedaço de corpos mesmo. Só que tem um conto aqui, porque assim, a antologia, ela parte do princípio do seguinte: tem um cara que ele paga desses médiums, sabe? Aquela coisa muito estadunidense, assim, que tem programa e não sei o quê, e aí tipo, vai... né? E aí tem uma mulher que ela meio que tá filmando esse cara, se eu não me engano, e aí... Só que ela já sacou que o cara é um charlatão da porra, saca? Só que ela, na realidade, ela consegue abrir o portal pro mundo dos mortos. E esse cara, ele é estraçalhado pelos mortos, assim. E esse é o primeiro ponto. A partir desse primeiro ponto, se abre uma porta e aí vai falar dos livros de sangue. Porque o cara, os mortos meio que... Por que livro de sangue? Os mortos começam a escrever suas histórias nele, na carne do cara. Entendi. Não é exato. Depois meio que vai seguindo para outras paradas, mas meio que a entender é tipo, livros de sangue é tipo essas histórias que os mortos escreveram no corpo do cara. E aí vem uma série de contos. Só que tem um conto aqui, os contos deles são bem perturbadores, Aqui tem vários muito fodas, saca? O primeiro volume da Dark Side, você tem contos maravilhosos. Tem esse primeiro, que é o livro de sangue. O Trem de Carnes, o Trem de Carnes da Meia-Noite, é um conto também muito, muito foda. Mas o que nos pegou é um conto que ele tem uma pegada meio humor, assim, que é o Yattering e Jack. E conta a história de um demônio que ele é meio de baixo escalão, e aí ele é incumbido de uma missão de atormentar o Jack. Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. E ele não entende por que ele tem que ficar atormentando o Jack. Sabe? E aí, tipo assim, ele fala, mano, esse cara é um bosta, não usa ninguém. Saca? Ele não fez, tipo, nenhum... Ele não parece ter feito nenhum pacto com nada.
Mano, esse cara, tipo, a mulher dele tá traindo ele, tipo, ele tá nem aí, não tá vendo, ele é corno. E esse demônio, ele vai fazendo, mano, várias paradas assim. E o cara, tipo assim... Mano, o desenvolvimento desse ponto, você começa a ficar na pira do demônio. Eu falo, meu, por que esse cara... Ele até tem uma audiência com um demônio chefe dele, assim. Eu falo, pô, Beelzebub, me tira daqui, me põe pra um outro cara, sei lá, pra eu ficar atormentando nóia, tá ligado? Tipo, ficar, sei lá, um CEO de empresa. Pô, esse cara é um chato. E detalhe, ele não pode sair da casa do cara. Ele não pode seguir o cara até o trabalho, tá? Ele tem que ficar preso àquele ponto ali. Bicho, o desenvolvimento dessa história, do que vai se dar, o final... Cara, começa a ter uma escalada, e aí, na hora que tem um plot twist, você fala... Caralho, mano. Eu não vou contar, não vou dar o spoiler. Eu super indico o livro. Mas, ó, promessa é dívida. Lembra que eu falei lá no episódio anterior? Provavelmente já na publicação desse aqui já vai estar gravado. Eu vou gravar exclusivo para os nossos apoiadores e Catherine Jack Lenders. Olha. Então eu realmente vou ter que assinar. Vai ter que assinar. Eu vou ter que virar um apoiador. Vai ter que... Inclusive, alienação, uma crítica aqui, né? Alienação no trabalho. Se nós mesmos não nos apoiarmos, a gente não tem acesso aos nossos episódios exclusivos, cara. Isso é muito bom. Né? Alienação do trabalho mesmo, assim, eu tenho que pagar uma taxa da própria plataforma, de certa forma, para poder ter a coisa que eu produzo. Ter a coisa que eu produzo. Calma, salva nós. Então. Salva nós. Último livro, Kim. Para o meu último livro aqui, eu tive algumas divergências internas comigo mesmo, procurando um lado ali para seguir. Falei, eu quero ser o cara, eu quero me mostrar o cara malvado, ou eu quero mostrar o cara disruptor, sabe? Disruptivo. Eu quero mostrar o meu lado bom da vida. Mas eu pensei aqui e cheguei à conclusão de que não tem um livro que tenha me feito melhor, né, de ler, de entender uma sociedade pode se fazer com as coisas em volta, certo? Que foi Laranja Mecânica. Caraca! Laranja Mecânica foi um filme, né, já muito conhecido do Kubrick e tudo mais, do Kubrick, isso. E o livro, ele até eu falei lá atrás, né, que o Tormenta tinha vindo para me mostrar que a gente é brasileiro, que pode escrever coisas boas, pode ser uma nação legal, sabe? Legal. Mas o Laranja Mecânica veio para me mostrar que nem tudo que eu escrevi aqui você precisa saber que está escrito. Porque a parte legal, quando eu comprei o meu Laranja Mecânica, era para dar de presente para uma amiga, que inclusive é dela ainda, só que ela faz 20 anos que não pega, né? Caraca! Não, ok. E aí ele começa a falar, ele tem um epílogo lá e fala, ó, o livro quando saiu, as pessoas não entendiam muito bem, porque o cara só falava as coisas que ele queria do jeito que ele tava lá e foda-se. E aí ele ficou puto, o autor, porque depois inventaram um dicionário. Nossa, tá ligado? E aí... É tipo o Lovecraft, a galera queria explicar demais. Ele quis explicar o que estava acontecendo ali, ou o que significavam as gírias, porque, como eu disse, é uma pegada cyberpunk, o livro, então ele se passa num futuro, né? Ele tem as suas próprias gírias, suas coisas que estão acontecendo, que assistiu o filme sabe muito bem, né? Eles bebem leite, por exemplo, que daí tem outro simbolismo também já colocaram. Mas, enfim, então, do jeito que eu li o livro, foi muito legal. Falei, porra, realmente, eu não preciso ter todas as respostas, né? Eu preciso que alguém sinta o que eu quero dizer. E isso é muito legal, quando você tá ali escrevendo, você tá lendo, principalmente, você chega numa parte e fala, porra, mas caralho,
abafador de bafo médio, sei lá. E você já começa a raciocinar ali e você toma uma verdade para si que nem sempre vai ser para os outros também. Mas você criou uma ideia, né? Aquele negócio de o livro já não é mais do autor. Você cria uma coisa para você, né? Do que você entende. Sim. E o Laranja Mecânica fez muito isso comigo, pela descrição, pelo cenário de tudo que está acontecendo. O Alex ser um rebelde, que só quer viver a vida, quer bater nas pessoas, chutar lixo na rua, tá ligado? Faz coisas piores que bem veio piores. aí. E aí ele vai pro governo, né? Ele é preso e ele sofre uma reformada ali. Ele tenta ser aquele o bom garoto, né? Não, se eu ficar de boa aqui na prisão, eles vão liberar mais cedo porque eu tô de boa. Só que algumas coisas acontecem no meio tempo aí que cobram dele depois, né? Cara, é um livro que realmente preciso até reler novamente, porque... Olha, eu nunca li, eu conheço o filme, nunca li Laranja Mecânica. Eu já te trago da próxima. Vou perguntar pro meu amigo, pode ver. Tá bom. Aqui, né? Não pode. Sensacional, verdade. Cara, muito foda. Cara, eu vou falar então o meu último aqui. Eu já falei muito do... Eu vou falar meu último aqui. Eu já falei muito sobre Robert Howard, o quanto eu comecei a ler através dos quadrinhos da Espada Selvagem de Conan, que é baseado na obra dele, do Conan o Bárbaro. Mas hoje, em vez de trazer o Conan o Bárbaro, eu vou trazer um outro aqui do Robert Howard, publicado pela Pipoca Nankin, que é Bram McMorn, que é dos heróis, vamos dizer assim, que o Robert escreveu. Eu acho que é o menos conhecido. Ele é o Bram McMorn, é o último rei dos Pictos, cara. E aqui nos contos do Bram McMorn, o Robert Howard, ele criou todo um world building, né? A era iboriana, mas aqui ele já tá ali perto já dos romanos, já, mas tudo dentro desse mundo fantasioso que o Howard criou. E bicho, o lance aqui é um conto específico desse livro que vale por tudo, assim. Todos são muito bons, muito bem escritos, só que Vermes da Terra é um conto, a gente vai voltar nele, é um conto Lovecraftiano na essência. Bom lembrar que Robert Howard e Lovecraft trocavam cartas, né? Trocavam correspondências, são contemporâneos. Eles são famosos porque é pal friends. Então ele é? Pal friends, né? Pal friends, que são os amigos de carta, né? Exato. Então eles, os dois publicavam na Weird Tales, né? Como o Kinder falou, o Lovecraft, ele não publicou livro em vida. Todos os seus contos eram lançados pela revista Pulp, Weird Tales. Póstumamente, eles saíram como livros, literatura, vamos dizer assim, né? Mas diferente do Lovecraft, que morreu na miséria, o Howard foi o cara que ganhou muita grana mesmo, né? Aqui tem, inclusive, como eu falei, os livros agora do Conan, né? E aí ele também tem o Solomon Kane. Ah, tem um filme, né? Tem. Eu não sabia que era dele. Inclusive. Imagina. Péssimo. Mas eu não sabia que era dele, não. É dele. E, cara, o Bram McMorn, leia Vermes da Terra. É um livro que ele... Cara, o lance é o seguinte. Os romanos estão tomando tudo, os caras estão arrasando a terra dele. E o Bram McMorn fala assim, você quer saber, velho? Foda-se. Ele ouviu falar que tem uns demônios lá, uns Vermes da Terra, que, tipo assim, tem um lugar que se você for pisar um pacto, esses bichos vão acabar com todos os inimigos dele. E o xamã fala pra ele, fala, meu rei, eu sei, mas não é por aí. Não vai nesse lugar não, que ele fala, não. Foda-se! Eu vou lá, eu vou fazer esse pacto.
Só que ele não sabe exatamente onde fica esse lugar. E aí ele sabe que tem uma bruxa que sabe a localização dessas paradas, sabe? Uhum. E aí ele chega, tipo, a bruxa começa inclusive a meio que seduzi-lo e tudo mais. E ele fala, olha, para com essa palhaçada, cheio de groselha. Eu sei que você sabe onde fica o bagulho. Ela fala, então é o seguinte, você vai ter que deitar comigo. Ih, rapaz. Entendeu? Era a Melisandre? Não é. É a Melisandre, mas sem a joia. Saca? Provavelmente, pela descrição. E... Cara, é o lance de você ir até as últimas consequências. Saca? E fundo. Fundo, realmente. Mergulhar. E, se eu não me engano, o conto ele termina de uma forma meio em aberto, assim. Uhum. E ele nem precisa, porque você fala assim, depois disso aqui deu uma merda. Depois disso aqui deu uma merda. Mas o melhor são as descrições que o Robert Howard faz. A gente falando muito dessa coisa do escrever demais o monstro. Cara, aqui é muito assombro. O que tá na sombra? E é um livro, então assim, são as descrições de sons e ele vai muito nas descrições táteis do personagem mesmo, que é muito aquela coisa do, sabe, a sensação que você está sendo perseguido, a sensação que alguém está te olhando. Será que sabe onde você mora? Exato. Então, velho, fica a descrição. O livro todo, como eu falei, é muito bom. Se você curte aí uma literatura pulp mais aventura, diferente do Conan, que é muito aquela coisa do vamos pra cima e tudo mais, o Brave McMurray já não é tanto. Ele é o cara que pensa um pouquinho mais, com exceção do Vermes da Terra, que aí ele vai falar, foda-se, eu vou acabar com tudo. Vale muito a dica. E, cara, todas essas séries aí da Pipoca Nanquim é maravilhosa. O legal também é que a gente falou do Lovecraft do Robert Howard. Tem um gibi que eu sempre quis ler dele, que eu nunca pude, porque eu sabia que o Lovecraft tinha trabalhado com ele para escrever esse gibi, que foi o Conan, a Torre do Elefante, se eu não me engano. Foi com os dois? Não lembro. Foi com os dois. Eu não sei se o nome do Lovecraft está acreditado, mas eu lembro que no livro que conta a vida do Lovecraft, né? Torre do Elefante é muito foda. Ele questionava muito o Lovecraft, como podia fazer, colocar ali e tal. Então é um que eu nunca li Conan, mas é um que eu gostaria de ler. Tá, vale a pena. É isso. Tem vários pontos, assim, que tem um aceno um pro outro, vamos dizer assim, tipo uma piscadinha, tipo, tanto o Robert Howard mencionando alguma entidade que o Lovecraft criou, como o Lovecraft falando alguma coisa da era iboriana, saca? Tem, como você falou, né, os Spellfriends. Fechou, então? Fechado. Deixem aqui nos comentários, né? Que livros vocês indicam, qual vocês gostaram mais, qual vocês não gostaram mais, qual vocês conheciam, qual vocês não conheciam. Exato. Né? Qual faltou? Qual faltou? Qual que você acha que é o livro? Talvez uma lista antes. Olha! Qual que é o livro que é a sua cara? Olha. Qual que é? Então, e olha, fica até uma indicação aqui, se você curtiu isso aqui, vai ver o episódio que a gente falou do nosso top de Star Wars, que tá bem legal, bem legal. Esse aqui atrás, né? Ou também da gente falando do filme Pecadores, no qual, inclusive, a gente, além de falar do filme Pecadores, a gente fala aí de outras referências, né? Sim, fala de outras referências também. Tem que você assistiu o Nosferatu, volte lá para assistir o filme do Nosferatu também. Falamos muito de vampiro, né? Já falou. O pessoal do vampiro tá reclamando demais. É isso. Noais, um beijo, um abraço. Tchau.